Boa noite para quem é de noite. Bom dia para quem é do dia. Agora, né? Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia. Boa tarde para quem é da tarde. Estamos aqui reiniciando, né, essa nossa roda de conversa, essa nossa arena acadêmica que a gente titulou Quem Tem Medo do Machado de Assis, fazendo referência, né, a tradição da cultura popular de Quem Tem Medo do Lobo Mau, imortalizado na cantiga do Walt Disney, mas também a peça, né, que se chama Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, né, a Virginia Lobo. E a gente está fazendo, né, essa tentativa de conversar de uma forma mais descontraída, mais extrovertida, sobre essa figura, né, o Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, o nosso bruxo do Cosme Velho. E para esse nosso bate-papo, para essa nossa roda de capoeira aqui, temos a professora Ana Clara Magalhães de Medeiros, professora de literatura na Universidade Federal de Alagoas. Temos o doutorando Marcos Eustáquio de Paula Neto, estudante de literatura na Universidade de Brasília. E o Rafael Lobo, aluno do mestrado, né, do programa da Universidade Federal de Alagoas, orientado pela professora doutora Ana Clara de Medeiros, para quem, né, eu já passo a palavra de antemão. Bem-vinda. Obrigada, professor Augusto. Saudar o professor, também o Marcos Eustáquio, o Rafael Lobo. Sempre bom estar entre machadianos carnavalizados. Então, parabenizar também pelo título aí do projeto, não é? Eu acho que faz jus a poética do próprio Machado de Assis, que, como nós temos defendido aí, não é? Eu já pude falar em outra ocasião com vocês, nós temos defendido, eu me refiro à tese do professor Augusto, à minha tese, à dissertação do Marcos, artigos aí que temos publicado, a gente entende o Machado nessa tradição de uma poética romanesca realmente revolucionária, porque mescla no seio do romance um conjunto de gêneros literários que são um pouco estranhos à história da literatura, digamos assim, mais canônica. E eu quero me referir a essa transgressão que agora o romance é o gênero para isso mesmo, né, pessoal? Se a gente for pensar com Mikhail Bakhtin, por exemplo, o romance é o gênero literário em que cabe tudo, né? Em que cabe, cabe o romance histórico, mas cabe o que vem antes do romance, seja em termos clássicos, como a própria epopeia, que é uma narrativa, seja aqueles gêneros literários que ficaram um pouco à margem, não é? Do que se estudou aí como literatura elevada ao longo da tradição ocidental. E aí eu estou me referindo àqueles gêneros que não entraram na poética do Aristóteles, lá do século III a.C., os gêneros que o Bakhtin diz serem do sério cômico, né? Eu estou falando de sátira menipéia, de diálogos socráticos. Isso, pessoal, é bastante interessante para a gente pensar o Machado de Assis como autor de romances que não cabem numa forma de romance muito estreita, né? E aí isso, para pensar o Esaú e Jacó, é fundamental, porque preciso retomar aqui um pouquinho o Dom Casmurro, né? Romance que antecede cronologicamente a publicação do Esaú e Jacó. E lá no Dom Casmurro, Rafael e eu sempre conversamos sobre isso, o narrador, o Bento Santiago, diz que quereria escrever uma história dos subúrbios. Não escreveu. Talvez a história dos subúrbios pudesse ser o Dom Casmurro se fosse Dona Capitolina, né? Se fosse escrito por ela. Bom, isso é outra história. Mas eu quero dizer que o Dom Casmurro ele já deixa intuído esse desejo de escrever uma história dos subúrbios. E aí a gente vai para Esaú e Jacó, romance da abertura do século XX, né? Isso é muito importante, né? Para não ter medo de Machado de Assis, preciso dizer para vocês que o Machado não é só um escritor do século XIX, né? O Machado tem duas grandes publicações definitivas na sua poética, né?
o seu conjunto de romances, que estão circunscritos ao século XX, né, inscritos em termos de publicação no século XX, o Esaú Jacó e o Memorial de Aires, né? Então, esse escritor do século XX começa lá, o Esaú Jacó, colocando um problema que é a cara do século XX. Um romance que começa no morro, né? Um romance que começa com a ida de duas personagens, duas mulheres, ao Morro do Castelo, que é um local que abrigou aí um pouco do público que perdeu o emprego e não teve oportunidade de inserção no mundo do trabalho assalariado após a abolição da escravidão, em 1888, de modo definitivo, né? Então, foram morar no Morro do Castelo, não é em vão que a personagem que os recebe lá no morro se chama Cabocla Bárbara, né? O Cabocla é porque, efetivamente, vocês sabem quem é a população do Morro do Rio de Janeiro e dos morros e das favelas do Brasil, né? Nós estamos falando do que foi feito da classe trabalhadora brasileira com o fim da escravidão, né? O Brasil não oportunizou uma inserção decente e digna e justa dos escravos alforriados no sistema de trabalho assalariado brasileiro. Então, a capital foi crescendo para o morro. Bom, isso não está dito dessa forma tão historicamente detalhada ou tão consciente do ponto de vista da classe trabalhadora no Esaú Jacó. Isso não está dito, mas está expresso esse movimento para o morro, né? Então, lá sim, nós temos um romance dos subúrbios que começa com uma predestinação, né? E o Rafael vai falar mais disso, não vou me ocupar tanto disso. E agora eu vou dar o professor disse que esses encontros eles são mais, digamos assim, sem o peso de um encontro muito, digamos assim, do âmbito do sério, né? Não quero dizer que uma boa coisa para vocês falarem, quando o professor perguntar para vocês, o que vocês têm a dizer sobre Esaú e Jacó, vocês estão no congresso, o que vocês têm a dizer? E aí você não sabe nada do que dizer, né? Você diz, coisas futuras, né? Então é sempre uma boa saída, porque é no Esaú e Jacó que a gente tem já no comecinho do romance. Isso é muito bom, né? Porque aí nós estamos no campo da carnavalização. Lembra que eu falei lá dos gêneros literários que ficaram à margem de uma tradição épica, séria. Nós temos aí a adivinhação, o jogo, a farsa. E aí uma das mulheres que vai ao morro, né, a Natividade, ela quer saber o que vai ser dos filhos que ela teve, né? Então ela deu à luz a 2 filhos gêmeos e ela quer saber o que vai ser desses meninos, né? E aí a cabocla diz alguma coisa bastante simples de se dizer quando você está falando, quando você está adivinhando o futuro da elite brasileira, né? Você diz, bom, eles serão grandes, né? Em geral, rico vai ser rico mesmo, né? Na história do Brasil. O problema é para quem não nasceu grande, né? Esse é um problema que está colocado ali também na abertura do Esaú Jacó. E aí a mãe pergunta, bom, serão grandes? Bom, então que ótimo, né? Mas que mais? Que mais? Coisas futuras. O Rafael fala mais disso para vocês. Eu vou deixar ele com esses capítulos iniciais desse romance dos subúrbios, mas eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho. Então, tem uma máxima do Esaú Jacó, que é o coisas futuras, né? Esse eu já disse um pouco o endereço de onde vem. Tem outra, a inexplicável. Aqui eu estou me referindo a Flora, a personagem que realmente ela é inexplicável nesse romance, ela é inexplicável porque muita coisa fica por explicar, tá? Ela é uma personagem, a Flora, que, bom, é muito bom a gente se deparar com Aires, conselheiro Aires, um tanto quanto apaixonado, viu, gente? É possível pensar aí numa relação assim de uma amizade entre o conselheiro Aires e a Flora, bastante mais jovem que ele, uma menina, mas existe um tom um tanto quanto amoroso no tratamento que esse personagem
um conselheiro, um homem das relações internacionais, um diplomata, um homem impassível, né? Um homem lapidado na poética machadiana para nesses dois romances, o Esaú e Jacó e o Memorial de Ares, tratar das coisas no conjunto desses romances tão carnavalizados. Eu consideraria, bom, o Memórias Póstumas também é um romance bastante carnavalizado porque o protagonista é um morto, né? Então isso aí já tem bastante tradição carnavalizada. Mas é bastante interessante que esses dois romances finais, eles têm uma carinha de não romance muito explícita, né? Porque existe uma advertência no Esaú e Jacó que diz, bom, isso aqui não é bem um livro, tá? Isso aqui não é bem um romance, isso aqui é um caderno, número 7, salvo engano. Não, são 7 cadernos. E esse é um caderno que constava na gaveta do conselheiro Ares. Então, esse seria o Esaú e Jacó. Então, ele faria parte de um conjunto de cadernos do conselheiro Ares. E nesse conjunto de cadernos, havia também o memorial. Tanto é que quando a gente vai ler o memorial, ele começa assim, com uma advertência. Você que me leu Esaú e Jacó, né? Lembra aí falamos já em outra oportunidade da tradição de La Mancha, que marca o romance machadiano como um todo, né? Então, vocês têm um professor aí que é um quixotesco no pensamento e na prática, então ele certamente já falou bastante para vocês de como que o prólogo da segunda edição, do segundo volume do Quixote é fundante para entender todo esse romance, né? É o prólogo de 1615, e ele muda um pouco o entendimento do primeiro volume lá de 1605. Bom, isso é Cervantes, mas para dizer que o Machado, do Esaú e Jacó e do Memorial de Ares, também se inscreve nessa tradição de La Mancha, em que bom, aí vocês depois leiam lá a tese do professor Augusto, em que ele fala da tese dos prolegômenos, né, do quanto existe uma tradição de prólogos que reestrutura a nossa leitura dessas obras, né? E aí o Memorial de Ares começa assim, você que me leu Esaú e Jacó. Então, veja o que eu estou falando aqui do Esaú e Jacó a partir do prólogo do Memorial de Ares. Então, esses dois livros, o Esaú e Jacó e o Memorial de Ares, estão intuídos na advertência que abre o Esaú e Jacó, né? E aí lá a gente então entende que são cadernos que eram produzidos por esse personagem, então tecido para fazer, digamos assim, para ser um cronista do tempo, um cronista daquele tempo. E aí a gente se depara com romances que são despretensiosos propositadamente, mas eu preciso dizer para vocês, e aí o Marcos tem estudado isso um pouquinho com a teoria do romance, do Georg Lukács, né? O Lukács escreveu também o romance histórico, a novela histórica, né? Esaú e Jacó é um romance da história do Brasil, pelo menos da história do século XIX brasileiro. Então, nós estamos diante de um romance absolutamente despretensioso, que se quer assim, todo o tempo, a advertência diz que não é nada, são os caderninhos que estavam lá na gaveta, né? Um romance que começa com uma adivinhação, e aí é a aterrissagem total, tá, gente? Que vocês podem pensar, não, mas o Édipo, o rei, a tragédia sofocliana, também começa com uma adivinhação, né? O oráculo diz o que vai acontecer lá do Édipo, mas ali tinha um tom solene. Vocês que me lerem Esaú e Jacó hão de ver que o tom da predição é bastante brincante, é junto de uma cantiga, o Rafael vai cantar essa cantiga para vocês, é junto de uma cantiga popular, em que a adivinha dança, né? E aí, me explica melhor. Não tem muita explicação, não, tá? Então, é a aterrissagem do oráculo, tá? É isso que o Machado faz, a aterrissagem, digamos, até do mito, né? Do mito oracular. E aí, bom, nesse conjunto de despretensão, existe uma personagem que o conselheiro Ares não consegue deixá-la relegada a um lugar acessório, isso é bastante interessante, por mais que ela seja acessória. É muito interessante o porquê, porque o Esaú e Jacó é um romance de personagens acessórios, porque é justamente o romance que vai contar
a história, pé no chão do Brasil, né? A história ali de como que se consolidou esse país para além da corte, né? Então, esse personagem, então, vejam, o Pedro e o Paulo, que seriam os protagonistas do romance, já que o romance se chama Esau e Jacó, não são, tá? A gente não consegue nem lembrar quem é mesmo republicano, quem é mesmo monarquista, eles não são tão importantes assim. Imaginem vocês que a Flora era apenas, aí, entre aspas, a candidata a casamento de um desses gêmeos, né? A filha da dona Cláudia, que é, sim, uma entendedora da política nacional, né? Mas a Flora, ela vai ganhando muitas camadas, porque o conselheiro Aires, que escondeu tão bem esses livros, esses manuscritos na gaveta, não esconde muito uma admiração por essa jovem moça brasileira que não se verga a simples passagem de uma sala a outra. A expressão é do próprio conselheiro Aires, quando ele se refere à transição da monarquia para a república, ele diz que isso no Brasil, revolução, só é a simples passagem de uma sala a outra. Então, ela acha Pedro e Paulo muito iguais, né? Tanto é que ela chega a fundi-los no delírio que ela tem. Nós falamos um pouquinho do delírio do Brás Cubas. Vejam que essa tradição da fantasia, ela retoma com a personagem Flora, que é uma personagem fadada à morte. E ela morre como todos os grandes personagens machadianos morrem, tendo passado por um delírio. E aí eu estou falando que o Brás Cubas passa por um delírio, né? O Quincas Borba tem um delírio, o Rubião tem um delírio e a Flora tem um delírio. E no delírio, Pedro e Paulo estão fundidos como a República e a monarquia no Brasil. Bom, isso é uma fórmula simples. O que me interessa mais dizer é que a Flora, a narrativa, o conselheiro Aires não traz o enterro de Flora sem pena. Não traz o enterro de Flora. Ele diz isso no capítulo que se chama Estado de Sítio. O enterro de Flora se dá num país em estado de sítio. E aí ele diz, o narrador diz, a restauração da liberdade se daria dali a 24 horas, exceto para quem morreu. Quem morreu, morreu. Palavras do conselheiro Aires. E não trazer esse enterro à vista sem pena é um grande dado para um narrador feito para ser impassível, né? E que tenta contar essa história dos gêmeos com essa, como é que eu posso dizer, nesse tom da brincadeira, né? Nesse tom da brincadeira, mas a morte é séria. Isso está dito no Quincas Borba. Quando o Rubião morre, o narrador diz que o Rubião pegou nada, levantou nada, cingiu nada, fez uma cara feia e assinou a abdicação. E fez uma cara feia porque a morte é séria. A morte é séria. Então, a morte de Flora é muito séria nesse romance, né? E aí o Aires lamenta esse fim e fica um pouco à deriva, né? Fica um pouco... o romance, ele, depois da pergunta de Flora, no delírio dela, alguém diz para ela, acho que a irmã do Aires, pergunta, Flora, os irmãos estão aí para vê-la, você quer ver Pedro? E aí, no delírio, ela diz... a pessoa pergunta, você quer vê-los? Aí ela fala, e a pessoa diz, ambos? Como é? Como é? Ambos querem vê-la. E aí ela responde, ambos quais? Ambos quais? Ambos quais, de certa forma, desapresenta os dois, né? Os dois são nada, e é isso mesmo que o Pedro e Paulo são nessa narrativa, porque essa narrativa é a narrativa do conselheiro Aires e da sua história de amor inconfessa pela Flora, uma artista, né, pessoal? Flora tocava piano, Flora não era para essas relações tão estéreis, né, como as de simplesmente trocar como é que diz? O quadrinho
de uma celebridade por outra, né? Flora, ela era da pintura, da música. Flora, ela era uma personagem que tem um traço que é uma personagem, eu quero dizer que ela tem uma singularidade, assim como Quincas Borba, né? É alguém diferente naquele universo tão realista. E para Flora não tinha predição, né? Ninguém foi saber qual era o futuro de Flora. E ela não tinha mesmo futuro. O futuro dela foi a morte, né? Morreu bastante antes do conselheiro Aires. E aí, dentre muitas coisas que são inexplicáveis nesse romance, é o fato de que esse romance, que se chama Esaú e Jacó, não tem como grandes protagonistas nem Pedro, nem Paulo. E Flora aparece como alguém acessória que chega tarde e morre cedo. A gente fica sabendo primeiro dos irmãos, de como eles se degladiavam pelas mamas das amas de leite. A gente acompanha eles desde a gestação, brigavam no ventre, né? E continuam brigando. Bom, Flora chega depois e vai antes, mas talvez um traço que uma teoria tradicional do romance não consiga explicar, e aí talvez por isso seja inexplicável, é como Flora pode sim ser a protagonista do Esaú e Jacó. E aí eu deixo com vocês essa provocação. Seria Flora protagonista do Esaú e Jacó? Bom, por enquanto era isso. Eu tinha essa missão de falar aí de uma mulher inexplicável. Mas eu acho, deixo aí para o meu orientando, Rafael. Rafael, você se ocupe do que eu omiti, viu? Do que não disse, de como não fui ministro, de como não falei sobre a cantiga de roda, o coco de roda. Por favor, fica aí para você explorar um pouquinho com o pessoal aquilo que a gente debateu no PIBIC, que o Rafael teve oportunidade, o Rafael está no mestrado já, mas teve oportunidade de fazer um PIBIC aí sobre Esaú e Jacó, né? Ana, muito obrigado. Trouxe elementos muito importantes, né, para esse capítulo de Esaú e Jacó, né, esse pensamento machadiano. E, claro, né, de uma forma também muito didática, trouxe questões muito profundas que foram estudadas por ela na tese e depois, né, já também nesse processo, em diálogo com o próprio Rafael, em diálogo com o Marcos Eustáquio, estudando o Aires, do Memorial de Aires. Então, foi riquíssimo a sua presença aqui. E para você ir embora com a pulga atrás da orelha, já que o Rafael também vai falar das questões das cantigas e das músicas eruditas, do piano, de Flora, né? Fiquei pensando na imagem que ele trouxe quando a gente estava discutindo Memórias Póstumas de Brás Cubas, e essa presença da música em Esaú e Jacó, e como ela também vai contando a história do Brasil. E aí ele fala, né, da música triste na iminência de morte de Flora e a situação política do Brasil coincidindo com a morte da Flora. Então a gente fala da morte de Brás Cubas coincidindo também com as várias mortes, né, desse país colonizado que se funda com mais de 300 anos, né, de genocídio, escravidão. Mas é muito interessante pensar como em as intermitências da morte, a gente tem um personagem violoncelista que vai escolher uma suíte do bar, suíte número 6, se eu não me engano, e que suíte número 6, eu acho, depois a gente pesquisa. Achei que é Opus 1012 em Ré maior, e de uma forma tão forte e alegórica, que atravessando essa música, e ao mesmo tempo o Saramago já invertendo o processo em 2005, com essa humanidade tão pandêmica, né, com essa compreensão, porque a pandemia e Saramago nada mais é do que o capital mesmo, né, que é a verdadeira pandemia mesmo né, do humano. E essa exploração imperialista de um indivíduo pelo outro, de um por milhares, né, milhões, historicamente. Então é interessante como o Saramago inverte a fórmula
e quando a humanidade, né, está nesse sentimento de, né, de morte do mundo, né, uma suíte aparece no romance e convida a própria morte a viver uma vida e ainda viver um grande amor, né? Coisa que a Flora não teve oportunidade, a Capitu não teve oportunidade. Então, né, essas mulheres que ficam vivas e essas mulheres que ficam mortas, e o Saramago traz essa mulher que encarna para viver uma grande história, né? Então é isso, muito obrigado. Rafael, por favor. É, então a Ana deixa aí uma grande questão, né? E acho interessante o professor Augusto também falar sobre a música, que é algo que eu tentei pincelar assim, na minha monografia. Eu falo um pouco sobre a musicalidade, então eu uso Tiorão, eu busquei outras referências sobre a música, principalmente sobre a música popular, para discutir um pouco como a música e a musicalidade ela cria narrativas e cria enredo dentro do Esaú Jacó. Mas, retomando o que a Ana disse, acredito sim, com toda certeza, que Flora é essa personagem crucial do romance de Jacó. Nunca foi sobre Pedro e Paulo, sempre sobre Flora. E complemento, Flora e Bárbara são essenciais, essa união das duas. Então, percebam, mais uma vez, como a gente estava falando das mulheres. Elas são cruciais, são personagens principais desse romance. E o que é que o Aires faz? Ele enreda essas duas. Então, ele narra a construção de uma ideia de país, lá que vem lá do morro, também a ideia do que vai ser essa busca pelas grandezas da burguesia, que é essas coisas futuras. Então, a coisa futura ou a cousa futura, ela vem dessa busca, e aí entra também um caso editorial, né? O Coisa Futura em alguns livros, e o Cousa como a sonoridade, ela altera de alguma forma o sentido. O Cousa, ele traz essa lentidão nessas vogais, né? Nessa vogal que vai fechando, e o Coisa, ele traz essa rapidez, essa coisa imediata. Então eu prefiro sempre falar o cousa futura, porque ele soa sempre mais distante, ele sempre é uma coisa que vai para o além, esse futuro que vai seguindo. Então ele parte desse futuro, dessa busca por grandeza. Então o Ares ele vai enredando todas essas questões e chega em Flora, que é a única que condenada a pensar demais, e eu acho que isso chega a ser um fator muito importante de todas as personagens machadianas, né? Esse fator de pensar demais, né? E o que o Bose fala, se eu não me engano, é essa hipertrofia do pensamento. E que ele traz, quando ele vai falar desse homem do subsolo, desse homem subterrâneo, que é a ligação com as memórias do subsolo do Dostoiévski, que eu fui acessar para escrever o meu projeto. Né? Então, as memórias do subsolo traz aquela personagem que pensa tão incessantemente que se torna inata. Ele escolhe não agir, é uma escolha. E isso casa muito bem com a Flora. A Flora há um jogo de poder dentro de Esaú e Jacó. Há um jogo de peças, né? Há um jogo de xadrez. Em que essas peças belas, e é isso que eu falo na minha monografia, essas peças belas com a sua marcha bonita vão seguindo o seu jogo. Só que existem duas coisas que acontecem aí. Flora, ao ver aquelas peças, aquele jogo de uma passagem de sala a outra, aquele jogo político, e acima de tudo, o jogo da tabuleta, né, Ana, que a gente discute muito, né? O grande caso da tabuleta, que é um capítulo muito bonito, muito bem construído, que fala sobre, se a gente for trazer para os termos atuais, é aquela pessoa que está em cima do muro, que é aquele baba-ovo. Ele não quer nem servir ao Império, mas também não quer desagradar a República. E se a República subir, ele não quer desagradar o Império. E se o Império voltar? Então ele fica nessas questões, junto com o conselheiro Ares, de pensar, tenho que mudar o nome da minha tabuleta, né? Tenho que mudar
o chafariz ali do meu negócio. E isso reflete muito atualmente. Então, tá aí uma das atualidades do Machado, que é trazer todas essas questões brasileiras da nossa burguesia que estão aí até hoje. Aquele que faz os dois lados, né, o jogo dos lados, que ele não quer assumir nenhum lado nem outro. Então, o caso da tabuleta está aí para falar: eu não vou botar confeitaria do Império, mas também não vou botar confeitaria da República. O que é que eu faço? Aí ele vai e pensa em colocar o próprio nome. Mas aí ficam essas questões. Então é um jogo de poder, um jogo de peças, um jogo de xadrez, a busca pelas coisas futuras incessantemente nesse interior do Esaú Jacó, que tinha anteriormente o nome de Último, né? E o editor fictício, lá na advertência, e logo após, antes de iniciar o livro, ele diz: dado as condições dos gêmeos, decidi colocar Esaú e Jacó, mas o livro se chamava Último, que era o caderno que estava junto com todos os outros do Conselheiro Ares. E isso é muito interessante, porque esse editor ele vai construindo. Então, você tem o Ares enquanto um narrador que também é personagem. Então, enquanto está acontecendo o tempo histórico, o tempo da história, há momentos de pausa em que o Ares, mas a gente fica essa discussão: será o Ares ou será o editor fictício que está interrompendo o tempo da narração para dar os seus palpites e dar as suas falas e construir? Aí eu tenho certeza que o Marcos ele vai poder falar melhor do que eu. Então, essa construção do romance, ele já traz esse paradoxo e essas questões. Então, voltando para a questão do poder e o jogo do xadrez, isso fica muito explícito porque o narrador personagem também fala sobre esse movimento das peças belas. A Flora, enquanto essa personagem que pensa, que tem essa consciência além, e é uma consciência que pensa a si mesma. Então o Ares diz assim: a Flora, ela está sempre presa em si mesma, pensando em si mesma, pensando demais, então presa em si. Então alguém uma autorreflexão que gera um conceito muito interessante ligado a um conceito psicológico, que a gente for pensar Freud, gera um conceito da pesquisa da Ana Clara, que é o desassossego. Então a Flora, ela padece por pensar demais, e esse pensar em si, pensar a sociedade, pensar tudo ao redor, gera esse mal-estar, né? Esse mal-estar que a gente chama, esse mal-estar na civilização, esse mal-estar que perpassa todo o Brasil nessa passagem, né? Final do século XIX e início do século XX. Essa conturbação do Império da República. Então, tudo isso são questões políticas, jogos da sociedade. E Flora, observando esse jogo de xadrez, essas peças, né, ela decide não participar. E é uma personagem muito forte, porque muitos dizem, e até em outras discussões com outros leitores, e isso, né, muitas vezes não tinham um viés teórico, mas sim a discussão entre leitores mesmo, discutindo, pessoas que leram Machado e leram Esaú Jacó também, discutindo com essa pessoa, disseram: não, mas a Flora, ela desistiu. Não, ela escolheu não participar daquele jogo. Então, alguns dizem que é uma inação, mas aquilo foi uma das maiores ações dela. Ela escolhe não participar. Então, daí ela adoece, daí ela padece. Então ela escolhe não participar desse jogo de peças belas, né, desse movimento. Então Pedro e Paulo já estão com a sua vida ganha. Um é médico, como a cultura do Brasil, né? Um é médico, o outro vai ser advogado. E os dois acabam virando políticos, que é culturalmente brasileiro. Então, Flora, e isso na minha monografia eu falo, Flora, ela exerce um tipo de poder, né? Então a gente tem uma sociedade patriarcal, uma sociedade de exploração, uma sociedade recém-abolição da escravatura. Então, existem ainda contradições que sufocam essas mulheres. E Flora, ela não está livre disso, mesmo ela fazendo parte da burguesia. Então, ela escolhe, através
dessa sua utilização do poder que ela tem, que é o poder dela mesma, e não participar desse jogo. E outra pessoa que eu falo sobre a utilização do poder é a adivinha bárbara. Então ela usa dos mecanismos da sua cultura, da cultura popular, da adivinhação, da sua religiosidade, para exercer poder. E qual é esse poder? Exercer resistência. Então ela exerce resistência. Então enquanto ela faz as enviações, ela ganha dinheiro e ela vai se mantendo em meio àquela sociedade que ainda a segrega, que ainda silencia. Então a burguesia sobe e desce aquele morro de ladeiras íngremes que mortificam os pés das queridas donas, mas ainda vão sim lá buscar o acesso a essa cultura, né? E a Bárbara, ela exerce o poder dela à distância, porque no jogo do Brasil, a população negra não faz parte do tabuleiro. Então ela não se faz peça. Então Flora está no reinado, no Morro do Castelo, e aí a gente vê as imagens criadas por Machado, se a gente for pensar o Bakhtin, o cronotopo, né, que é essa união de tempo e espaço que cria uma imagem única. Então, o Morro do Castelo, que está próximo ao céu, isso são descrições do próprio narrador e do próprio livro. Então, o morro está perto ao céu, a cabocla do Morro do Castelo reinava. Então, ela está sempre nesse lugar, acima, observando dali de cima tudo que acontece embaixo, ali naquele jogo das elites. Então, ela não se faz peça do tabuleiro porque o Brasil, assim, não se permite enquanto as pessoas negras e pobres e da classe trabalhadora sejam peças fundantes. E a pessoa que não era peça se torna peça, que é o pedinte das almas, né? Então, na atividade, desce naquela euforia de saber, desce do Morro do Castelo, daquela euforia de saber que seus filhos seriam grandes, e o pedinte das almas diz, por favor, umas moedas para as almas, e ela vai, tira uma nota e entrega, bota na bacia. Então fica aquele personagem, e agora eu não me recordo o nome dele, peço desculpas, mas esse personagem ele fica com esse, ele fica na reflexão. E tanto que o narrador ele traz uma frase muito que me guia assim. É um pensamento que sempre vem à cabeça. Ele diz: não é o furto que faz o ladrão nasce feito, a ocasião que faz o furto. Então, nessa discussão, o pedinte das almas está pensando, eu fico com essa nota ou não fico? Eu entrego as almas ou eu não fico? E nisso ele diz, outras pessoas já fizeram, eu vou fazer também e fica. E nisso o que é que acontece? Acontece mais um processo histórico, que é o encilhamento. Então, a partir do encilhamento, que é todo o dinheiro e as coisas hipervalorizam, então aquela nota que ele tinha recebido, que naquele momento não tinha tanto valor, ele dobra, triplica, quadriplica de valor, e aquele personagem que ele era recluso, ele se torna um personagem fundante do romance. Por quê? Porque ele carrega, depois que Flora padece, ele carrega o caixão, junto com todos os outros. Então, Machado de Assis está dizendo aí que esse romance, o Esaú e Jacó, ele é um retrato do Brasil e que para que você participe desse jogo, participe do romance, para que você seja peça desse jogo de tabuleiro, seja peça desse jogo de xadrez, você tem que ter dinheiro. Então, é uma discussão muito... E isso me pegou, assim. Eu estudando no PIBIC, comecei a estudar no PIBIC, conhecia os outros livros de Machado, não conhecia nem o Esaú Jacó, nem o Memorial de Ares. Então, não tive acesso a isso na escola, não se discutia, nunca ouvi falar antes de entrar na graduação. E durante a graduação só escutei quando a Ana Clara chegou na universidade. Então, e eu comecei a pesquisar. Então, foi um olhar novo para o Brasil, algo que o Marx falou. Machado de Assis ele é tão relevante que as minhas opiniões políticas e sociais elas partem diretamente do Machado de Assis e principalmente do Lima Barreto. São autores que visualizaram um Brasil que muita gente nega e não quer enxergar. Então, essa é a importância do Esaú Jacó e toda essa construção narrativa. Então, percebam, uma história que fala entre dois irmãos gêmeos que se odeiam e que amam a mesma mulher e a mulher que ama dois homens ao mesmo tempo, ela começa a ser minada
por todos esses contextos, todas essas construções que vão sobrepondo, né? Então são muitas camadas, uma que sobrepõe a outra, e para a gente que é leitor, que estamos na graduação, que estamos pesquisando, a gente vai desvelando essas camadas, encontrando cada vez mais novas coisas, novas discussões, novos pensamentos. E isso é que eu gosto muito no Exaú Jacó e no Machado de Assis. Eu leio. Não quero ler mais Machado de Assis. Aí eu paro e começo a ler de novo, aí lá vem outra coisa nova. Nossa, tem que pesquisar agora, eu vou ter que pesquisar isso aqui, vou ter que estudar, voltar a estudar de novo. E lá vai a emoção de começar a estudar tudo de novo, ler tudo de novo. E isso é muito bom. Então, eu estudei no PIBIC, depois estendi toda a minha pesquisa do PIBIC para a monografia, e a partir dos meus estudos na monografia das minhas leituras, eu pensei em estudar os narradores no mestrado, e isso vai se estendendo. Então, Exaú Jacó é isso, é essa obra que fala dessa passagem do Brasil, uma obra que a gente pode se apoiar também nos conceitos de história do Walter Benjamin, nos conceitos de literatura do Bakhtin, da cultura popular. Então a gente já rememora a cultura popular na Idade Média e no Renascimento, quando ele fala do Rabelais, do grotesco. Então eu falo um pouco sobre o baixo corporal também na minha monografia. Então são tantas questões, é um livro tão rico, que a conversa dura horas, assim. Então, na minha deixa, assim, depois de falar um pouco sobre essas personagens, eu falo do Aires, assim, enquanto esse narrador personagem que fala de si mesmo na terceira pessoa enquanto ele narra. Então, onde é que estão... Que aspecto é esse, né? Então, no mestrado, eu quero observar esses dois aspectos. O aspecto do narrador, que fala desse contexto histórico enquanto em vida, e compará-lo a esse... E eu penso esse narrador sobre-terreno, e vou pensar ele em face ao Brás Cubas, que é um narrador subterrâneo, né? Que ele narra após a sua morte, um narrador póstumo. Então, quais as características que, pós-morte, caracterizam o narrador subterrâneo, e quais a característica que em vida, e que alguns textos também tratam o Aires enquanto uma escrita de morte, pois ele escreve esperando a morte, né? Que ele já disse que o tempo dele acabou. Então a gente pode também ver o Aires como esse narrador tanatográfico, da escrita de morte, que ele escreve esperando essa morte. E analisar essas questões. Então eu espero que tenham gostado. É um livro que eu amo bastante, assim, ele me acompanha, é meu livro de cabeceira. Então sempre que eu vou ler uma passagem, um capítulo específico, então eu sempre estou com o Exaú Jacó do meu lado. Muito bom, Rafael. Como a gente estava falando de narrativas autoconscientes, é engraçado que a internet nos permite também, pela liberdade, né, desse tipo de reunião, fazer essas falas autoconscientes, porque você estava falando, eu já elaborei tanta reflexão aqui, deixei algumas registradas para depois desenvolver em escrita. Então, é impressionante, né, como que essas conversas, principalmente, claro, né, instigadas pela nossa leitura em torno do Machado de Assis, viabilizam essas reflexões, né? Você estava falando da morte da Flora, você falou muito do jogo de xadrez, que é uma coisa que pouco aparece, né, em algumas leituras, mas logo no início do Exaú Jacó, ele tem uma... É quase que uma imagem cosmogônica mesmo, né? Que ele vai construir, vai falar, o mundo é como um jogo de xadrez, onde existem no mínimo 2 jogadores, né? No caso, ele indica que seria Deus e o diabo, para ficar aí com a mitologia cristã, com a referência que todo mundo entende bem. Só que o jogo de xadrez dentro do Exaú e Jacó, ainda que o jogo de xadrez tem uma dinâmica que explore o infinito, porque existem infinitas possibilidades de você jogar o xadrez. Existem infinitas possibilidades de jogadas, né? Você pode... Não dá para repetir um jogo. Mesmo assim, na arena da prosa, essas infinitas possibilidades são potencializadas. Não é? Na arena da literatura prosaística e romanesca, aquelas possibilidades das duas
consciências cosmogônicas e também escatológicas que teriam criado o universo que nós conhecemos, que seria, né, Deus e o diabo, na arena literária, isso ganha desdobramentos infinitos, porque, na verdade, não existem só duas consciências antagônicas que regem o universo. Existe toda uma polifonia de pensadores, existe uma polifonia de ideólogos e de personagens que vão movimentando essa narrativa. Então, é uma brincadeira muito interessante que o Machado faz, e aí eu estava mencionando isso, eu percebi que ele faz isso em outros romances. Ele faz a mesma coisa, de certa forma, nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, como a Ana mencionou. O delírio é essa imagem cosmogônica que depois vai aparecer na versão, no caso do xadrez. Né? O delírio nas Memórias Póstumas de Brás Cubas atua como esse papel. Porque o delírio que aparentemente só se realiza lá no capítulo 8, na verdade, ele vai ser utilizado por toda a obra. Então, também tem esse desdobramento e, portanto, na arena prosaica, tem essa potencialização. Né? Lá no Quincas Borba, tem também a luta por batatas. Aquilo também é uma grande cosmogonia, porque também representa, também indica um movimento que, até aquele momento da narrativa, parece indicar e determinar a ação que determina toda a sociedade. Então, também é cosmogônico nesse sentido. É uma imagem fantasiosa, que seja exagerada, satírica, a gente pode adjetivá-la de várias formas. Mas é sempre uma grande imagem, um grande episódio, que depois, no decorrer da narrativa, que vai assumindo, claro, um tom mais cotidiano, mais diário, mais realista, vai, ao mesmo tempo que se corroborando, também vai se ampliando, né? E aí, lá no... Você falou do Esaú e Jacó, aí eu lembrei do Dom Casmurro. Isso, aí no Dom Casmurro também tem uma imagem assim no começo, eu acho que inclusive é no capítulo 8 também, onde ele vai falar que Deus fez a composição e o diabo fez o ritmo. Né? Então também tem mais ou seja, esses últimos 5 romances, Memorial de Ares não, Memorial de Ares eu fiquei tentando lembrar que alguma coisa que pudesse indicar esse mesmo movimento, mas não me recordei. Só que das Memórias Póstumas de Brás Cubas até o Esaú e Jacó, né, esses 4 romances, ele faz esse movimento, né, quase que de gestação do romance. Né? A gente estava falando dos 9 capítulos introdutórios das Memórias Póstumas como uma gestação daquele romance. É quando as coisas estão se movimentando. E depois, né, depois da transição que você leu no nosso último encontro, aí sim a narrativa ganha uma fluidez mais linear, sem ficar só linear. Ela não é só linear, mas começa a habitar certa linearidade, né? A gente sai um pouco daquele delírio estilizado, né? Então, isso vai se reverberando até o Esaú e Jacó, que você mencionou agora, né? Eu acho muito interessante pensar isso, recuperando a fala da professora Ana Clara, recuperando a fala do professor Augusto Rodrigues, sobre essa aproximação que às vezes a gente vai tecendo com relação ao esforço de ler obras do Machado de Assis, e aproximando esse esforço com o esforço de ler, por exemplo, um texto bíblico. Porque essas passagens que eu citei agora são passagens oraculares também, tem um tom bíblico muito bem marcado. Claro que na arena da prosa romanesca isso vai ganhando outros sentidos, isso vai tendo outras reverberações, né? Como eu falei para você, as possibilidades vão se aumentando, né? E aí se efetiva o que a professora Ana Clara falou, que eu gostei muito da expressão, que é a aterrissagem do oráculo. Então, há um oráculo arquitetado no começo dessas narrativas, e esse oráculo, no decorrer do desenvolvimento, né, no decorrer da prosa, ele vai aterrissando. Né? Então, esse jogo de xadrez ele vai aterrissando nos resultados que aquela narrativa vai entregando, né? Ele vai aterrissando nesse sentido. Então, é uma grande imagem, às vezes fantástica, no caso do jogo de xadrez, ou mesmo no caso de Pandora, né? No Delírio aparece Pandora,
aparece um hipopótamo falante. Então, existe esse elemento do fantástico também, né, que a gente, com o professor Paulo Bezerra, pode chamar de fantástico experimental, porque é um fantástico que, ao invés de afastar, viabiliza uma literatura realista, né, o sentido realista mais amplo possível que a gente geralmente adota para pensar a prosa do Machado, né, e até porque a gente também está falando para alunos de realismo brasileiro, né, parte do nosso público aí são alunos de realismo, então tem esse aparente afastamento que, na verdade, proporciona, né, aquela descrição, aquela estilização que nos leva a uma literatura considerada realista. Então, eu acho muito interessante isso. E aí, fazendo, para ficar de novo, né, com a transição, indo para o Memorial de Ares, eu realmente não localizo uma imagem oracular que vai abrir o romance, como acontece nos anteriores, só que o silêncio, né, que é uma palavra também que apareceu muito aqui na nossa fala, o silêncio no Memorial de Ares, principalmente, ou de imediato, pelo menos, né, a princípio, pelo menos, que é sustentado pelo formato diário e, portanto, pelo formato fragmentário, porque se a gente for pensar na estrutura dos romances, o mais fragmentário do Machado de Assis é o Memorial de Ares, né? É por causa da estrutura diária mesmo, né? Imagine, é um romance, na verdade é um diário, é um romance que foi elevado à estatura de romance, né? Então é um diário, até então para ficar lá com a nomenclatura do Bakhtin, é um gênero primário, né? A gente tem essa ideia também do Bakhtin. Esse é um Bakhtin mais do pessoal da linguística, que faz essa distinção, né? Então, é um gênero primário que aparece como gênero secundário, o romance, né? O diário tem essa exploração, né? no Memorial de Ares. Então, é muito interessante como que o Memorial de Ares, sem fazer esse movimento, aí é claro que o Machado de Assis se afasta mesmo, o Memorial de Ares, embora ele forme um díptico com o Esaú e Jacó, ao mesmo tempo eu vejo também, e aí aqui eu estou ficando um pouco com Aderaldo Castelo, né, que vai falar que existem continuidades e permanências na obra do Machado de Assis. O Memorial de Ares, ele é resultado de uma permanência, mas ele também se afasta, né? Ele também está, de certa forma, no contrapelo de uma possível norma que a gente possa captar, né, com base nisso que eu estou falando, nos outros 4 romances. Então, só destacar mesmo isso, né, fazendo a transição para o Memorial de Ares, destacando que que se trata mesmo de... E é curioso que a Ana começa falando, o Esaú e Jacó é um romance que se abre no morro. E aí, na hora, eu lembrei que o Memorial de Ares é um romance que se abre no cemitério. Então, é curioso, porque o morro faz essa evocação, né, a uma nova classe, a uma outra classe, e o cemitério evoca os mortos. Então, de qualquer forma, há uma subordinação aí, no primeiro caso, das classes privilegiadas para as classes desprivilegiadas, e no segundo caso, das classes vivas, dos vivos, que são subordinados aos mortos. Porque os 2 personagens que transitam no começo do Memorial de Ares são viúvos. Ou seja, eles estão subordinados a 2 pessoas mortas, né? Então, tem essa retomada aí, né? Então, só para finalizar mesmo, né, que a gente já trouxe aí muitas reflexões sobre esse último díptico, né, romanesco. A gente começou com Memórias Póstumas de Brás Cubas, depois Quincas Borba propôs o salto aí para o Esaú e Jacó e para o Memorial de Ares. Então, eu queria só finalizar, mesmo destacando que, como a Ana bem lembrou, o Esaú e Jacó não se trata exatamente de Pedro e Paulo, se trata de Flora. Assim como as Memórias Póstumas de Brás Cubas, não se trata exatamente do Brás Cubas, né? Tem outros personagens lá que também ganham importância, como o caso do Quincas Borba. O romance Quincas Borba, por sua vez, não se trata do Quincas Borba, se trata do Rubião. E o Memorial de Ares não se trata do Ares, se trata de outros personagens, se trata do drama lá, amoroso, com Fidélia e Tristão, né? Se trata do casal Aguiar. Então, são narradores, né, entre aspas, proprietários de narrativas que, na verdade, são guiados por outras narrativas.
A gente tem essa brincadeira, né? Bento Santiago, o Dom Casmurro, não escreveu sobre o Dom Casmurro, ele escreveu sobre Capitu. Era a Capitu que era a personagem, né? Então, também tem essa brincadeira aí com os títulos que o Machado de Assis gosta muito de aproveitar. E aí eu queria fechar minha fala defendendo uma tese aqui, que a fala da professora Ana e do mestrando Rafael me ajudaram a formular, que é a ideia de pensar na morte da Flora, né? A Ana fez essa pergunta, pensar na Flora como a protagonista, e aí eu ia ampliar também, pensar que talvez essa morte da Flora seja uma morte alegórica. Depois que eu li o Walter Benjamin, eu comecei a ver alegoria quase em tudo, mas é porque ele amplia, né? É uma alegoria filosófica, é a alegoria que viabiliza uma reflexão extraída de algo que até então, pelo menos no seu sentido originário, primevo, natural, não permite uma reflexão. Mas essa morte da Flora, me parece que representa exatamente a impossibilidade da adequação humana diante desse debate que, embora seja vinculado, né, no âmbito nacional, entre Império e República, né, na verdade movimenta bandeiras muito particulares. A gente vê interesses particulares nesses personagens, que nos discursos aparentam representar grandes classes. Então, eu acho que essa morte é exatamente isso, é impossível, você não concilia. Trata-se do resultado humano obrigatório diante desses discursos que não se encaixam com essa realidade. Então, essa nossa conversa toda me fez pensar isso. Essa morte, ela tem esse significado, né? Essa morte, ela representa esse desajuste, que é um desajuste insolúvel. É um desajuste insolúvel. E por ser um desajuste insolúvel, nos leva à morte. Porque esse debate, esses discursos que a gente tenta se adequar o tempo inteiro, nega o nosso ser, e por negar o nosso ser, só nos resta a morte. Nega o ser de Flora. A Flora é negada o tempo inteiro. Só lhe resta a morte. Né? Então, agradecer aí pela reflexão toda, autoconsciente em torno do Machado de Assis. Como eu disse, é muito interessante esse pensar falando, né? E é isso. Então, agradecer pelo debate. Passo novamente a fala para o professor Augusto. Professor Augusto, pois não. Só rapidinho, eu realmente eu me sinto até melhor pensar falando. As coisas vêm assim num fluxo que às vezes no momento sentado sozinho, parado, querendo escrever, não vem. E é muito interessante esse pensar falando assim da arena e do diálogo que a gente cria aqui, né? Professor? Sumiu a janela aqui para clicar tá. o microfone. Tá. Então, a gente está sempre discutindo essas instâncias e o Machado já faz esse movimento também, né, desde o século XIX, que é esse pensar consigo mesmo, ficar com a ideia fixa, pensar falando com o outro. Então, você pensa na alcova é uma coisa, você pensa no salão é outra, você pensa como aristocrata é uma, como burguês é outra, como escravo é outra. Então, ele vai movimentando todas essas instâncias pensamentais. E a gente vai lá para o Freud e fala e pensa nisso mesmo, assim, pensar falando, pensar dando aula, pensar debatendo, pensar nessa arena digital. Imagina, o Marx está em Águas Lindas, eu estou no plano piloto, o Rafael em Alagoas, né? Então, as camadas que a gente tem aí já para movimentar essas formas de pensar que a gente tem hoje, né? Então, bom, um processo incrível, né? Ouvi-los assim, e aí a gente escolheu esse formato também, né? De estar cada um trazendo a ideia a partir da fala do outro. E acho que um bom encaminhamento para fechar, né, já aproveitando todas essas falas, é o desafio de ler esses dois livros que fazem parte de um conjunto, de uma escrita de diário,
que é uma escrita ao mesmo tempo que é sugerida, é silenciada, imaginária, mas ao mesmo tempo, quem nos garante também, se o Machado não fica vivo mais 2, 4 anos aí, ele não teria escrito um terceiro, né, dos volumes que o Aires deixou, então né, poderia ser um projeto, até porque ele trabalhou com tantas lacunas ali, e essas lacunas, né, e esse personagem que volta, então esse narrador que volta, esses narradores que voltam, né, o Rafael está desenvolvendo isso, assim, o personagem que volta, o romance que forma um díptico, né, hoje a gente falando de história das edições, então hoje também a gente já tem editoras que publicam o Memórias Póstumas do Quincas Borba juntos, né, o Memorial de Aires e Jacó juntos, então já é uma proposta incrível você levar os dois livros para casa, né, já muda a consciência completamente de que ali tem personagens indo e vindo, personagens movimentando, o próprio autor conversando com esses personagens entre os prólogos, os prólogos das outras edições. Então, são movimentos, né, que vão só trazendo mais elementos. Então, das leituras e releituras, dos desvios e recaminhos que o Machado também vai construindo, acho que essa leitura que vocês compuseram de Esaú Jacó é incrível mesmo nesse processo, pensar como o Machado foi compondo, né, esse Machado que compôs 9 romances, pensando especificamente, né, nessa variante, além de tantos contos, crônicas, deixou também um acervo de cartas, poesia, teatro, enfim, um pensador, crítica literária, então um pensador mesmo que movimentou-se, né, nesses fim do século XIX, comecinho do século XX, e ainda com tantas possibilidades, né, a gente pensando no clássico lá, para ficar com o Ítalo Calvino, então é muito instigante, como o Rafael colocou, né, e vocês trazendo aí, fazendo esses cruzamentos, eu fiquei pensando o processo de como eu escrevi minha monografia sobre o Quincas Borba, porque já era leitor de Brás Cubas, né, também, antes de entrar na universidade, já tinha uma intimidade muito grande com o Brás Cubas, mas não tinha essa proximidade com o Quincas Borba, e aí entrando no curso de letras, eu me apaixono pelo Quincas Borba, ao ponto de querer escrever sobre ele, justamente num exercício, porque já conhecia muito o Brás Cubas, e falei, então eu vou escrever um trabalho sobre o Quincas Borba para aprofundar, e me apaixonei e transformei no meu exercício de monografia, embora o Brás Cubas ficasse junto ali o tempo todo, né? Então o Brás Cubas também é o Zaratustra, né, do menino leitor, e ao mesmo tempo pensando nesses cruzamentos, porque aí eu estou fazendo a monografia e aí começo a pensar nesses personagens que voltam. E aí eu vou para o Memorial de Aires também, justamente porque era um livro que eu conhecia menos, conhecia mais o Esaú Jacó e o Dom Casmurro. E eu vou para o Aires justamente para entender por que o Aires volta, então por que o Quincas Borba volta, e todo aquele jogo, não é, que a gente vai discutir, né, sobre a quem pertence o título da obra, esse nome, Quincas Borba, que é o mesmo nome, inclusive, seria o apelido do próprio Machado, que o Quincas Borba chama Joaquim também. Então, essa camada, né, de elementos que o Machado faz. Então, quando a gente está falando bakhtinianamente, aí o Machado está fazendo exatamente esse processo, porque o Machado coloca o autor para conviver com os personagens no mesmo jogo, para ficar com a metáfora do xadrez, e todos esses elementos tão profundos, né, que a Ana revelou. E aí me passa uma memória também, que quando eu estou fazendo a tese de doutorado sobre memórias póstumas, durante os anos que eu fiquei ao lado do Paulo Bezerra, o livro que ele estava mais lendo e escrevendo sobre era Esaú Jacó. Então é muito interessante, e a gente, né, quando encontra com ele, hoje ainda, a gente vai conversar sobre o Memorial de Aires, ele ainda está no Esaú Jacó, então é muito interessante, né, como a gente também tem um tempo de leitura, tem um tempo de entendimento, de reconhecimento. Então acho que isso também coroa muito essa nossa tentativa de diálogo, para a gente ver as camadas em várias instâncias
em vários processos de escrita, em momentos acadêmicos. Então, a gente tem desde, né, esse nosso grande mestre, que é o professor Paulo Bezerra, passando, né, pelos meus exercícios, pelos exercícios da Ana, pelos exercícios do Marcos. Então, a gente realmente está sendo e foi, né, e vai ser, para quem está assistindo e vai assistir esse nosso debate, pensar nesse processo, né, pensar nessa longevidade que um clássico tem, que o Machado de Assis tem nesse caminho, né, no nosso caminho. É um autor que a gente sempre volta, é um autor que a gente sempre se interessa, né? Então, eu acho que, de modo geral, é isso, assim, pensando mesmo, né, nesse enfrentamento, porque a gente está falando aqui de coragem de ler Machado de Assis, né, coragem de se divertir e, ao mesmo tempo, discutir questões tão atuais, questões, né, de um processo de construção de uma identidade. Né, a gente está falando de polarização hoje no Brasil, na política brasileira, e está lá, em Isaú Jacó já está, como o Paulo Bezerra destaca, é a tabuleta, é a padaria do Império, é a padaria da República, e é uma república que vai se instaurar, mas se instaura de uma forma violenta, de uma forma performática, né? O mesmo para nossa a gente está falando de 200 anos de independência, mas é uma independência também toda performatizada, toda reinventada, com uma pintura que remete a uma possível performance, e aí é o próprio imperador, o próprio ditador é que promove a independência. Então, todo um conjunto de contradições, e isso já desdobrando ali de 1808, entre 1808 e 1822, toda a questão do império, do imperialismo, do napoleonismo, que depois vai eclodir lá no Quincas Borba também. O que o Machado de Assis escolhe Napoleão III, não escolhe o Napoleão das revoluções. Então é muito interessante, né, todas essas camadas que vocês trouxeram, e ao mesmo tempo percebendo como o Machado está ali escrevendo junto com Euclides da Cunha, e é justamente quando tem a debandada de Canudos para o Rio de Janeiro, o Machado começa um romance no Morro. Então é impressionante. Aí você diz, mas como tem esse exercício? Mas também já estava avisado em Dom Casmurro, em 1899, que ele ia fazer o livro dos subúrbios mesmo. Então fica um jogo ali, né, de qual subúrbio que é, de qual morro que é. Então é muito interessante, assim, como o Machado também parte do Cubas, desse herdeiro, né, de uma família que fazia transporte em navios, que transportava coisas em barris, em cubas, né, até esses dois irmãos aí que vão atuar na política, que vão ser grandes, vão ser, né, aquelas coisas futuras, que já é um futuro, né, o sistema de violência no Brasil é tão marcado que a mãe vai na cartomante, vai na adivinha, mas não precisa, ela sabe que os filhos vão ser grandes, mas se não tiver nenhuma fatalidade, eles vão alcançar, porque eles já nascem ali numa estrutura em que, né, vai permiti-los chegar a isso, né? Então é esse contrassenso mesmo, né? Então, nesse sentido, é muito bom mesmo poder passar também, atravessar essa leitura de Esaú e Jacó. A gente tem muitos mais elementos, assim, né? A gente inclusive sugere os textos do Paulo Bezerra sobre Esaú e Jacó, as palestras dele, que complementam muito, né? A gente atravessou, tem o texto mesmo de Polifonia, né, do Conceito-Chave, que é muito interessante sobre o Esaú e Jacó, e toda uma crítica que vai se renovando também sobre esses dois últimos romances do Machado, que, né, foram escritos no século XX, e que em alguns momentos da história da crítica ficaram esquecidos, ou ficaram, né, nesse limbo, nem sendo realismo, nem sendo pré-modernismo, nem sendo lido. Então, né, são livros que tiveram uma escrita de tal forma, né, que precisou passar quase um século para a gente poder começar a lê-los e entendê-los, né, com tudo que a gente está vivendo hoje também. Então, de modo geral, é isso, né? Agradecemos mais uma vez
a presença da professora Ana Clara Magalhães de Medeiros, o aluno Marcos Eustáquio de Paula Neto, que é o doutorando, o Rafael Lobo, mestrando na Federal de Alagoas, e agradecemos também aí o apoio, né, da Cátedra Agostinho da Silva. Então é isso, de modo geral. Boas noites, bons dias, boas tardes. Muito obrigado.